Romanos 8, 35 a 39. Palavra do Deus vivo. Vamos ler todos juntos, bem alto, bonito, para a glória do nosso Deus. Vamos lá? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem nos separará do amor de Cristo? Irmãos, Paulo faz essa pergunta num ponto alto da sua caminhada cristã. E quem conhece a carta de Paulo aos Romanos, sabe que Paulo, do capítulo 1 até aqui, ele vem tratando de doutrinas profundas, de coisas maravilhosas. Também há muitos questionamentos e há fundamentos do Evangelho. E aí, nessa altura, ele exclama com essa pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Não vou ler por uma questão de tempo, mas depois você pode ler 31 a 34. Antes dessa pergunta que acabamos de fazer, ele tem mais 5 perguntas. Depois você pode observar. Essas perguntas também falam da razão deste amor, dos fundamentos desse amor de Deus pelo seu povo, e mostram exatamente o inabalável amor de Deus por seu povo. A grande verdade, irmãos, que embora Deus, num sentido geral, ame a sua criação toda, mas Ele ama de forma particular, especial, e é disso que Ele está falando aqui, os seus filhos, os que foram justificados, os que já alcançaram a sua salvação, os que são os seus eleitos mesmo. E para entendermos melhor, é importante notar que essa pergunta que Paulo faz, quem nos separará do amor de Cristo? A ênfase aqui não é o quanto eu amo a Cristo. Ronildo ama tanto a Cristo que jamais ele será separado do amor de Deus. Não é isso. A ênfase aqui é: Deus ama tanto Ronildo que nada poderá separá-lo do amor de Jesus. Deus ama tanto o seu povo que nada poderá impedir que esse amor de Deus alcance o seu povo e cuide do seu povo. Essa é a segurança e a confiança que temos, irmãos, no amor inabalável de Deus, que é o tema da nossa pregação, o inabalável amor de Deus. Ao fazer essa pergunta, Paulo relaciona alguns prenúncios da vida cristã, situações que o próprio Paulo enfrentou e que você também, talvez algumas delas, pelo menos, já enfrentou. Ele fala de tribulação, quem nunca enfrentou? Angústia, quem nunca passou por elas? Mas ele fala também de perseguição, fome, nudez, perigo e espada. É interessante, estava cortando cabelo essa semana e contando minha viagem no sertão para uma família baiana. E tinha um rapaz cortando cabelo também que era baiano. E eu contando as histórias, os perrengues lá de algumas pessoas, e ele, a certa altura, exclamou e falou assim: eu sei o que é isso. Na minha infância, eu literalmente passei fome. Né? E eu era um rapaz novo, deve ter uns 30 anos. É difícil imaginar alguém que realmente passa fome, que fica um dia ou 2 ou 3 sem comer. Mas essa é uma realidade. Nesse caso aqui, está relacionado aos cristãos, mas outras pessoas também passam. Com certeza, né, já passamos por algumas dessas dificuldades. Paulo menciona, então, alguns exemplos, e ele poderia ter uma lista bem maior. Inclusive, isso nos indica que passaremos por situações como essas. Assim como a igreja naquele tempo passou atualmente, irmãos, como foi falado aqui por Murilo, milhões de pessoas enfrentam situações como essas que acabamos de citar. Mas o ponto principal é que o fato de passarmos por qualquer uma dessas situações mencionadas por Paulo, ou por todas ao mesmo tempo, isso não nos torna menos amados por Deus. Paulo não lista esses exemplos inutilmente.
Paulo que fala de situações, irmãos, que provavelmente alguns de nós até questionamos já o amor de Deus, em algumas situações, de dor, de tristeza, situações que talvez pudessem ser razões humanas para separar alguém do amor de Cristo. Mas Paulo sabe que muitos irmãos enfraquecem nessa convicção do amor de Cristo no momento da tribulação, por isso ele insiste. E eu e você sabemos que muitos questionam o amor de Deus nesses momentos. Contudo, irmãos, o que a Bíblia diz para mim e para você é que, embora tenhamos sofrimentos e dores, Deus nunca nos abandona. Deus nunca deixou de nos amar. E, com certeza, nesses momentos, Ele nos amou profundamente, de uma maneira poderosa. Na relação que Paulo nos dá, nós vemos algumas dessas situações, como já citamos. Tribulação e angústia, né? Pode ser por questões externas e questões internas. Tem situações que são reais, que nos pressionam. Tem situações que não são tão físicas, concretas, mas a alma está pressionada de alguma forma. Fala de perseguição, e esse termo perseguição lá no texto grego, a ideia é a mesma ideia que se fala quando está caçando um animal. Então, estou perseguindo o animal. Então, quando Paulo fala essa ideia de alguém que está sendo perseguido, caçado para ser pego, para ser morto, e era isso que muitos cristãos da sua época já estavam passando, e hoje, como foi relatado, muitos estão passando. Paulo cita fome e nudez. Irmãos, fome e nudez fala de duas necessidades básicas. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele vai dizer o seguinte: tendo que comer e vestir, estejamos contentes, porque são necessidades básicas. Mas, hoje, nesse exato momento, tem cristão, por amor a Cristo, que está com fome e que está nu. Essa é a grande verdade. Por fim, Paulo fala de perigo e espada. Perigo e espada fala do risco de morte, o risco de morrer, que também, hoje, muitos estão enfrentando. Quando cristãos ao redor do mundo são perseguidos por amor a Cristo, essas situações se tornam muito mais intensas. A perseguição, junto com as tribulações, geram angústias incontáveis. Uma das formas de perseguir cristãos é eles tirando os direitos básicos. Como foi citado aqui, eles vão lá e destroem as plantações, você não pode cultivar, você não pode trabalhar, né? Às vezes acesso à água, acesso à luz. E isso resulta em fome, falta do que vestir muitas vezes. Quando isso não é suficiente para suprimir as convicções dos cristãos, o perigo e a espada são alternativas. E é interessante que tem cristãos que eles vão tirando tudo. Aí o cara está firme em Cristo. Bom, já que você não abandona, não nega a sua fé mesmo, então aí a última ameaça é a morte. Agora é a hora, então tá, tirei tudo, você não continua servindo a esse Deus, vamos ver agora. Em muitos casos, perder a vida vem associado a perder direitos básicos, como o que acontece quando o cristão, pai de família, é assassinado e a família fica totalmente sem provisão, e algumas dessas esposas são obrigadas a se tornarem esposas de outros homens. Irmãos, não é sem razão que a África, conforme foi dito aqui por Murilo, é o continente hoje mais mortal para os cristãos, com mais de 4.000 mortos de cristãos em apenas um ano, segundo a lista mundial de perseguição de 2023, que na verdade é 2024, porém relacionada a 2023. Ou seja, o perigo bate à porta todos os dias. Para enfatizar o seu argumento, Paulo traz à tona uma situação em que, por amar a Deus, o próprio povo de Deus enfrentou o sofrimento no passado. E ele cita aqui o Salmo 44, verso 2. Contudo, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Então, Paulo cita um texto que se aplicava ao povo de Deus no Antigo Testamento e o aplica ao momento que ele vivia. E esse mesmo texto deve ser aplicado hoje para a Igreja de Cristo. E uma das palavras que o apóstolo Paulo chama aqui a atenção, a expressão muito legal, é quando ele fala, por amor de ti. Então, veja bem, até agora nós estávamos falando que é o amor de Deus que, na verdade, persevera, e dele nós não somos separados. Mas nós podemos responder ao amor de Deus? É claro que podemos. Devemos, e que coisa maravilhosa. Então, aí entra esse lado
do homem respondendo, do cristão, do Filho de Deus respondendo amor. Ou seja, finalmente, após a segurança e a convicção do amor inabalável de Deus por nós, que nos dá a garantia de que jamais estaremos sozinhos, depois de reconhecer e sermos inundados por esse amor, somente após isso podemos dizer, Senhor, por amor de Ti, nós vamos nos entregar como ovelhas. Essa semana eu fazia um aconselhamento com um novo convertido aqui de nossa igreja, eu estou fazendo discipulado com ele, um momento muito especial, e nós entramos justamente nessa questão de sentir o amor de Deus e de devotar o amor a Deus. Ele falou, pastor, eu não sinto assim, eu não posso dizer que eu sinto amor por Deus. Como ele é um cara muito emotivo, ele estava falando de emoções, eu falei, cara, você já está revelando amor por Deus, olha a sua obediência, olha a sua renúncia, que às vezes as pessoas ficam confiando muito nas emoções, né? Claro que emoções fazem parte do pacote, mas nem sempre é o principal. Eu posso não estar sentindo nada, mas se eu estou em obediência, entendendo quem é Deus, já tenho fé nele, então é por amor de Ti. É olhando para o amor de Deus, confiando nele, que podemos dizer, por amor de Ti, enfrentamos a morte todos os dias, porque não há outro maior de quem podemos receber tamanho amor que não seria de Jesus. É por causa do amor maior dele por nós que suportamos absolutamente tudo, a ponto de enfrentar até mesmo a morte. Além disso, é graças ao amor de Deus que nós podemos olhar com amor ao próximo. Graças a Deus, temos relatos lindos de gente hoje, não estou falando só de Estevão, estou falando só de Jesus, estou falando de gente hoje, que diante dos seus algozes, tem declarado o seu amor e o seu perdão. Não somente ama o Senhor, mas testemunha até a última gota de sangue, até o último fôlego. Deus ama você, eu amo você. Você pode achar que está me matando, você está apenas sendo um instrumento. Deus está me chamando, porque ninguém tira a vida de um servo de Deus, é Deus que o chama, na hora que Deus quer chamar, usando os instrumentos que Ele quiser chamar, inclusive a espada. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Paulo utiliza a figura da ovelha, né, destinada ao matadouro, e a gente não tem como deixar de lembrar de Isaías 53, que fala do próprio Cristo, né, como ovelha que foi afligido, oprimido, contudo não abriu a sua boca, como cordeiro foi levado para o matadouro, e como ovelha que diante de seus tosqueadores ficou calada, ela não abriu a sua boca. O próprio Cristo já nos deu exemplo disso. E houve um cristão indiano que disse exatamente isso, se João Batista foi decapitado por Jesus Cristo, por que eu não sofreria por amor a Jesus? E tantos outros, todos os apóstolos, exceto João, foram mortos. Primeiro porque eles conheciam o amor de Cristo, eles sabiam que valia a pena morrer por Jesus. Segundo, que eles aprenderam a amar a Cristo sobre todas as coisas. O sofrimento faz parte da vida cristã, porém ele não deve ser visto como falta do amor de Deus por nós. Ovelha destinada ao matador é aquela que decidiu seguir o seu mestre e renunciou absolutamente tudo por isso. É aquela pessoa que vive o negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, conforme está em Lucas 9:23. Ovelha para o matadouro é marcada para o abate e não para uma vida sem perigo. Definitivamente não é uma ovelha que vive em segurança, conforto contínuo, desfrutando plenamente de tudo que lhe é oferecido, como se não houvesse perigo ao seu redor. Irmãos, alguém fala assim, mas eu vou perder minha vida por amor a Cristo. Você vai perder o que você não tem, a sua vida já pertence a Cristo. Todos os seres humanos, conforme está em Salmo 24:1, que já lemos, pertencem ao Senhor. Mas nós cristãos pertencemos a Deus duas vezes, primeiro por direito de criação e segundo por direito de redenção. Então nós que já pertencemos a Ele, somos dele. O irmão André disse que segurança não é algo que está em jogo quando se trata de grande comissão. Uma ovelha para o matadouro possui uma única segurança, ela é em Jesus, uma segurança eterna, como Paulo bem expressou mais adiante, Romanos 14:8. Esse é um dos textos que sempre o Espírito Santo traz ao meu coração, porque se vivemos para o Senhor, vivemos, se morremos, para o Senhor morremos.
Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Esse é o lema de todo verdadeiro regenerado, meus irmãos. Será que somos entregues ao Mestre todos os dias por amor de Jesus? E nem estou falando aqui de morte, porque a maioria de nós não somos ameaçados de morte. Mas de nos entregar, fazer morrer, quem sabe, pecados, vontades, sonhos desnecessários. Ou estamos lutando para manter nosso conforto e não enfrentar nenhum tipo de hostilidade ou sofrimento por causa do nome de Cristo. No que diz respeito à obediência a Deus, consideramos nosso conforto e segurança em primeiro lugar. Irmãos, eu acho que nós cristãos temos que ter cuidado com o que a gente fala. Porque tem crente que fica provocando os outros sem nenhuma necessidade. Inclusive falando coisas que Deus não fala na Bíblia, em nome de Deus, em nome da igreja. Se metendo na vida dos outros de uma maneira desnecessária. Isso, e Pedro fala, não sofra por se meter na vida dos outros sem necessidade. Mas o outro extremo é perigoso. Gente que quer manter todo o conforto ao seu redor, no trabalho, no condomínio, na família, na igreja, e em nome desse conforto, com medo de ser hostilizado, ele nega verdades absolutamente claras das Escrituras. Esse equilíbrio não é fácil, todos nós podemos deslizar para um lado ou para o outro. Que Deus nos ajude, amém, meus irmãos? A sermos sábios e corajosos, para sempre sermos verdadeiros e fiéis com o Evangelho, não o negociemos. O Evangelho de Cristo é o Evangelho da paz, mas, às vezes, por um momento, ele traz guerra, guerra contra o inferno, guerra contra aquilo que é contrário à vontade do Senhor. Mas seja forte em Cristo Jesus, seja fiel em nome de Jesus. E quando olharmos ao nosso redor, o que vemos? De igual modo, nós também devemos viver essa vida em que, por amor a Cristo, estamos dispostos a renunciar tudo. Irmãos, a vida cristã é mais identificada com o sofrimento do que com a ausência dele. E a vitória é expressa em passar pelo sofrimento e continuar confiante no inabalável amor de Deus. O triunfo de Cristo não foi obtido por meio de demonstração de poder. Lembra como foi que Cristo expôs Satanás ao desprezo? Ele expôs Satanás ao desprezo e foi vitorioso, não foi somente lá na ressurreição depois. Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz que ele expôs ao desprezo na cruz. Foi na hora do sofrimento. Como aconteceu com Jó, quando ele estava no seu sofrimento mais terrível, ele expôs ao desprezo de Satanás, que tinha certeza que Jó negaria a Deus no seu sofrimento. Ele sofreu, ele questionou, mas ele não negou o seu Deus. E Satanás foi exposto ao desprezo. Pode ser que você esteja passando por uma prova. Pode ser que Satanás esteja diante do trono de Deus te acusando, como diz a palavra de Apocalipse, de dia e de noite. Mas seja forte no Senhor. Essa prova vai passar, não negue o Senhor. Continue se deleitando no amor de Deus. Continue sendo fortalecido no Senhor. Continue amando mais a Deus depois dessa prova, porque esses inimigos serão expostos ao desprezo. É nisso, irmãos, que nós somos mais do que vencedores. Ao contrário do que muitos pensam, essas circunstâncias não significam derrotas. É por isso que Paulo, então, diz, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Na nudez somos vencedores, na tribulação somos vencedores, na fome somos vencedores, na perseguição somos vencedores. Ser mais do que vencedor não é ser imune aos sofrimentos deste tempo ou adquirir bens, poderes e influência. Ao invés disso, é suportar todas as aflições por amor a Cristo e permanecermos fiéis. Se por um instante alguém achar que todas essas coisas podem nos afastar do amor de Cristo, Paulo argumenta o contrário, dizendo em todas essas coisas, isto é, em todos os sofrimentos e circunstâncias que ele já relacionou, inclusive a morte, nós somos mais do que vencedores, por isso devemos nos alegrar e confiar no Senhor. Como podemos ser mais do que vencedores, mesmo estando em meio ao sofrimento? Sim, irmãos, quando confiamos em Cristo e passamos pelo sofrimento com a convicção de nossa fé e do seu inabalável amor por nós e perseveramos nele. Uma outra frase importante desse texto é, por meio daquele que nos amou.
Aqui está o segredo final: suportar todas as aflições por amor a Cristo e permanecer fiel a Ele só é possível por meio do próprio Jesus. A gente não tem força. A gente, se for na nossa própria força, vai negar na primeira dor. Cristo, aquele que suportou todos os sofrimentos e dificuldades, que como um cordeiro para o matador enfrentou a morte e ressuscitou. É somente por meio de Jesus que podemos ser mais do que vencedores, pois essa não é uma vitória nossa, é a vitória dele, que ele nos dá, que ele nos outorga, que ele compartilha conosco. É uma vitória de Cristo na nossa vida. E aqui eu conheço muitos irmãos que já passaram por situações muito dolorosas. Sabe o que eu estou dizendo? Você, eu vi isso, irmãos, pastor, eu não tenho força para enfrentar isso. Mas hoje esses irmãos são felizes, tranquilos, e eles sabem, eles já testemunharam. Eu não tinha força, mas o Senhor me fortaleceu. O Senhor foi comigo. Quando eu achei que não ia aguentar, Deus me renovou, e hoje estou aqui testemunhando para a honra e para a glória dEle. Paulo conclui seu argumento dizendo: estou convencido, eu estou certo. Isso significa uma firme convicção que não pode ser removida nem suprimida. Ele está convencido de que nada poderá nos separar do amor de Cristo. Então, ele fortalece todo o seu argumento anterior, agora listando em outra categoria, itens que para alguns poderiam ser capazes de nos separar do amor de Cristo. Porque ele já tinha falado de coisas terríveis, mas olha o que ele vai falar. Ele vai falar agora assim: nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, louvado seja o nome do Senhor, nem poderes políticos, nada, né? Tem uma irmã querida, está aqui, não vou citar o nome, mas não tem tanta intimidade para falar, assim, nome de alguns ainda, mas ela sempre me pergunta sobre a grande tribulação. Hoje mesmo perguntou, né, irmã, você está aqui. E a grande tribulação, o que a igreja presbiteriana pensa? Vai passar pela grande tribulação? Não vai passar? A igreja é pré-tribulacionista, a igreja... questões teológicas, né? Mas o fato, irmãos, mesmo que a gente não tenha todas as certezas sobre esse assunto, mas o fato é que se nós passarmos, o Senhor será conosco, amém, meus irmãos? Senhor, lembra daquela visão linda de Apocalipse, que ele pergunta assim: quem são estes que cantam, que celebram, que estão aqui na presença, milhões e milhões e milhões de pessoas? E aí o anjo responde: estes são os que lavaram seu sangue nas vestes do Cordeiro, que passaram pela grande tribulação, mas o Senhor lhes deu vitória. Nós estaremos lá, irmãos, se nós passarmos. Se não passarmos pela grande tribulação, obrigado, Senhor, por ter nos livrado, aleluias. Mas se passar, o Senhor vai nos ajudar, e nós vamos estar naquele grandioso dia, celebrando a vitória que o Senhor nos deu. Além de nossas angústias, tribulações e perseguições não serem capazes de nos separar do amor de Cristo, sabemos também que nem mesmo a relação daquilo que desconhecemos, ou até mesmo a incerteza do futuro, pode nos separar do amor de Cristo. Se por acaso houver algo fora da lista, Paulo garante ao mencionar qualquer outra coisa na criação, deixando claro que tudo que foi criado debaixo do poder do governo de Cristo, e que absolutamente nada disso poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Todos nós temos nossos momentos de ansiedade. Alguns sofrem mais por questões até de saúde nessa área. Mas observe que ele fala nem presente nem futuro. E às vezes a pessoa que tem mais problema com ansiedade, a gente sabe que alguém definiu a ansiedade como excesso de futuro. Eu achei ótimo. O que é ansiedade? É excesso de... A pessoa fica demais pensando no futuro, né? Claro que a gente tem que pensar no futuro em algum grau. Mas quando você pensa demais, aí o desespero toma conta. O que vai ser amanhã? Eu vou ter que comer, e meu emprego, e a saúde, e a igreja, e isso, né? E ele está dizendo, em nome de Jesus, se a sua ansiedade começa a impedir você de usufruir o amor de Deus, peça perdão. Não deixe que nem o futuro, porque não vai te atrapalhar. Aconteça o que acontecer amanhã ou daqui a um ano, você estará guardado pelo amor de Deus, amém? Se for desempregado, vai ser um desempregado cheio do amor de Deus. Se estiver doente, vai ser um doente cheio de amor de Deus. E se for uma pessoa com muito dinheiro na conta, vai ser também cheio do amor de Deus. Se for uma pessoa cheia de saúde, vai ser cheio do amor de Deus. O que importa é que nós tenhamos essa firme convicção do inabalável amor de Deus. Irmãos, a perseguição enfrentada por nossos irmãos ao redor do mundo é real, é intensa. Milhões de cristãos espalhados por diversos países diariamente são levados como ovelhas para o matadouro,
De modo especial, nossos irmãos da África subsaariana, que enfrentam violências sem precedentes. Eles despertam em um novo dia sem saber se será o último, se voltarão para o seio da sua família. São pessoas convictas que precisam estar dispostas a renunciar tudo por amor de Cristo. Pessoas cujos nomes não conhecemos, cujas histórias nem mesmo ouviremos. Mas preste atenção, são pessoas das quais Deus não se envergonha de ser chamado seu Deus. Há muitas pessoas clamando Senhor, Senhor, que Deus tem vergonha de olhar, e como essa pessoa me chama de Senhor? Não obedece a Deus, se rebela o tempo inteiro, não ama o Senhor. Mas essas pessoas que se entregam por amor ao Senhor, Deus não se envergonha de ser chamado seu Deus. Irmãos, que nós reconheçamos o imensurável amor de Deus por nós, e com base nisso, nossa vida seja completamente dedicada ao Senhor. Que nosso descanso e a nossa confiança estejam somente nele, e que mesmo sob todos os tipos de dificuldades, ainda que como ovelhas para o matadouro, nós sejamos confiantes, sabendo que em tudo somos mais do que vencedores. A garantia da nossa vitória está no inabalável amor de Deus. Amém, meus irmãos?